Fala galerinha, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui. Eu quero mostrar que existem formas de você ganhar dinheiro, existem formas de você se preparar para o movimento e ter lucros consistentes e quando estiver ganhando, ganhar bastante, né? Não sair logo com medo e ganhar pouco, que essa é uma receita que vai fazer mal. Ganhar pouco e quando perder, perder muito. Então, é possível ganhar 10% no mês, 20%, 30%. Claro que é possível. Claro que é possível. Você precisa se preparar para isso. Eu vou dizer que você vai ganhar isso a vida toda quando você tiver 10 mil. Você pode estar ganhando 20 mil, 100 mil, 1 milhão. Normalmente, quando a gente já tem um capital maior, a gente reduz, né, a mão, reduz o risco. Então, esse é um trabalho que você vai se conhecendo ao longo do tempo, mas eu digo que é possível ganhar bastante, é possível ter lucros consistentes. Tanto é que alguns fundos, né, têm esse tipo de lucro. Os bancos têm muito lucro. E por que, que a gente não pode ter? Então, eu quero apresentar alguma ferramenta que vai te ajudar nisso aí. Então, fica comigo e vamos lá para a tela. Estamos aqui agora para mostrar esse gráfico, né? Fizemos uma breve introdução aqui. E aí, como é que você consegue chegar lá? Veja, só esclarecendo também, né? Primeiramente, eu peguei todo esse movimento, ganhei todo esse dinheiro nos alvos, adivinhei, digamos assim, que a análise técnica não é para adivinhar, mas é para a gente trabalhar com probabilidades, com estatísticas, na verdade, com a previsão. Você tentar antever o movimento de uma forma não de adivinhar, mas de uma forma de você se preparar para aquele movimento e reagir, se você reagir em determinados pontos, né, que é chamado de price action, que é quando você percebe a ação do preço indo naquela direção, conforme sua análise está tá estabelecendo, está mostrando, e aí você toma suas ações. Então, o que eu quero mostrar é como é que eu cheguei nesses alvos, como é que eu, entre aspas, previ que ia chegar lá, ou pelo menos tinha uma boa chance de chegar lá. Quando eu percebi o preço fazendo, né, os movimentos de zigue-zague, que nada mais é do que isso aqui. Deixa eu pegar minha ferramentazinha aqui, só um minutinho. O preço, né? Não estava previsto de falar sobre isso, mas o preço ele se move nesse seguinte formato, né? Em ondas, em zigue-zagues. Ele sobe, faz uma perninha de correção, depois ele volta a subir, faz outra, que às vezes é um pouquinho enrolada assim, mas volta a subir. Você entenda que isso aqui é como se fosse uma perna só, volta a subir e assim sucessivamente, né? Até que em um momento ele reverte isso e começa a descer. Então, enquanto ele estiver trabalhando aqui numa tendência, ou seja, num caminho, numa direção, a gente chama que o preço está trabalhando na tendência de alta. Depois ele pode reverter e começar a trabalhar numa tendência de baixa, né? E um momento importante, né, desse tipo de ação do preço é quando você percebe que ele faz isso, ó, que ele rompe isso aqui, ou seja, essa linha de tendência de baixa, e faz que a gente chama de pivô. Então, no momento em que ele rompe esse pontinho aqui, que é chamado cabeça de pivô, ele mostra que ele reverteu tendência. Por que isso? Porque ele vinha caindo, ele rompe essa linha de tendência de baixa, né, volta e depois trabalha para cima. Então, ele rompeu de fato essa linha, então ele confirmou o pivô. E aí a gente se prepara para fazer os movimentos e usa algumas ferramentas bastante interessantes. Veja uma delas aqui, né? Porque como é que eu cheguei nela aqui, né? O preço começou a andar, a partir do momento que ele começou a trabalhar em cima dessa média azul, né? Não fez um fundo mais baixo, depois ele, só um minuto, por que ele está assim?
né? No momento em que ele no momento em que o preço começa a não querer fazer um fundo mais baixo aqui, ou seja, um valor menor, e ele começa a trabalhar em cima das médias, eu estou observando o preço aqui no gráfico semanal. Então ele rompe aqui. Quando ele rompe isso aqui, ele confirmou o meu pivô. Eu não peguei aqui, mas depois a gente vai traçar aqui também. Mas eu peguei nesse momento aqui, ó. Eu peguei e tracei o Fibonacci desse topinho aqui para esse fundo aqui. Então, foi o que aconteceu. Quando ele rompe, ele confirma meu pivô aqui, que é esse pivô que eu estou vendo aqui. E o que é que eu fiz nesse momento? Você tem algumas ferramentas do Fibonacci que trabalham já prontos, mas aqui eu vou ensinar uma forma simples. Então, basicamente, o preço ele veio aqui, a gente chama de 100%, ele corrigiu aqui e a gente vai projetar essa altura aqui de 38,2, que é o primeiro alvo. Então, ele atingiu o primeiro alvo. Atingindo o primeiro alvo e começou a romper, eu vou projetar o segundo. Como é que eu projeto o segundo? Eu trago essa linha aqui de 100%, tá vendo aqui? De 50%, perdão, né? Para a cabeça aqui desse pivô. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui e trago a linha de, vamos chamar aqui de, eu trago, é porque o imã está funcionando aqui, mas não precisamos ser tão puristas, né? Então, eu trouxe aqui agora a linha de 50% aqui, para projetar para cá. Então, atingiu o segundo alvo aqui. Desculpe, atingiu um outro alvo aqui. E, novamente, para projetar os 61,8%, eu trago a linha aqui para cá. Por que é 61 e aqui está escrito 38? Veja, aqui porque aqui nós estamos falando do Fibonacci de retração. 61% é do movimento, é esse tamanho do movimento até o 100%. Então, perceba que isso aqui é 61,8% do movimento e daqui até aqui é 38,2%. E aqui é o 50%, que não é originalmente do Fibonacci, ele é do Gann. Mas tem uma outra discussão. E aí você percebe que ele projeta lá em cima, né? Veja, às vezes não vai exatamente no alvo, né? Não vamos ser puristas, ó. Mas você vê aqui, é na região. Então, aqui também ele bate na região, atinge o alvo. E aí, normalmente, o que eu faço é sair antes aqui. Essa aqui eu estava comprado aqui nesse movimento. Não peguei isso tudo, mas peguei boa parte, fazendo várias operações. E saí antes. Por que eu saí antes? Porque eu percebi que tinha uma linha aqui de resistência semanal. Por que eu sei que era semanal? Primeiro que o meu gráfico está semanal e segundo porque quando é semanal eu traço ela em vermelho. E tem vários momentos aqui, tem outra tela aqui à esquerda que vocês não estão visualizando, e ele toca aqui nesse ponto e volta. Então eu sabia que era forte. Tanto é que ele corrigiu forte. E aí pronto. Como é que agora eu vou buscar outros alvos? Vamos olhar um movimento maior. Ou eu projeto usando isso aqui. Como é que eu projeto usando isso aqui? Para saber que eu tenho que traçar um Fibonacci. O Fibonacci é traçado o seguinte. Você tem uma LTA, lembra? Linha de tendência de alta. No momento em que ela é rompida, né? Ela rompeu para baixo aqui. Eu traço meu Fibonacci. Então eu espero normalmente uma correção até 50%, por aí, uma região forte, funciona bastante para o ouro, para que ele retome essa subida que ele vinha aqui, nessa pernada. Então ele tem uma pernada de alta, uma retração, uma correção dos preços para ele retomar a subida. E aí ele retoma, quando você vê esse candle fazer aqui, ele retoma. Então você pode traçar o Fibonacci aqui e projetar lá para cima, né? Projetar lá para cima esse Fibo aqui, ó. Será que funciona? Lembra que o primeiro alvo aqui, no caso aqui, olhando desse pivô aqui, eu pego a linha do 61,8%, vamos voltar.
Primeiro ele chegou aqui, voltou e começou e rompeu a LTA. O que é que eu faço agora? Espero ele começar a voltar a corrigir. Foi na minha retração lá de 50%, ficou por aqui e retomou. Quando ele retomou que rompe, eu sei que ele está indo buscar o meu outro alvo. Quem é o outro alvo? Eu vou pegar a linha que está aqui escrito como 61,8%, mas na verdade ela é 38% desse movimento, né? E vou projetar ela lá. Vou colocar ela lá onde era o meu topo de 100%. Então, ó, aqui agora ela está aqui e projeta meu primeiro alvo que é aqui. Então, foi atingido essa semana e retornou. Por que que retornou? Primeiro, porque é um alvo de FIBO. Segundo, porque nós estamos, né, na guerra comercial e Estados Unidos e China estão aí nessa briga. Então, sinalizando, os Estados Unidos está sinalizando que vai assinar o acordo essa semana, estão lá na reunião do G20, e o Trump vai conversar com Xi Jinping para assinar. Obviamente que a gente não sabe se isso vai acontecer, mas de fato os traders, os investidores que foram até lá em cima, que já ganharam bastante, realizando uma parte do lucro. Eles venderam tudo que eles compraram por aqui, tanto aqui como aqui nessa subida. Então, o FIBO serve para isso. Por onde é que você também poderia traçar o FIBO? Vamos puxar esse FIBO para cá. Você poderia traçar onde? Pegar esse primeiro pivô daqui para cá, né? E aí você vai pegar esses zigue-zagues. Então vamos botar ele aqui, vamos botar aqui o zero aqui, né? E projetar. Como é que eu faço o primeiro alvo? Eu pego essa linha e coloco aqui onde era o 100%. Então, olha lá, primeiro alvo atingido. Segundo alvo, vou pegar os 50% e colocar lá. Coloquei os 50% aqui. Então, o segundo alvo era aqui. Terceiro alvo, lá em cima. Então perceba que vários pivôs, vários zigue-zagues, a gente pode trabalhar vários alvos aqui dentro, né? Então fica aí a dica, depois a gente vai, né, elaborar outras aulas, outros vídeos explicativos sobre o mercado. O Fibonacci é uma ferramenta poderosíssima, está presente em várias, né, em várias questões humanas, na proporção do corpo humano, braços, unhas, mãos, dedos, enfim, nas pétalas do girassol. Então é um negócio que às vezes chega a ser assustador, mas que realmente funciona, porque ele reflete, tem a ver com o ser humano. Então o comportamento humano é refletido nos preços, né? Isso quem faz o mercado, quem compra e vende ouro, quem compra e vende Petrobras, quem compra e vende Vale, são as pessoas que reagem, né, a medos, a euforia, estímulos, notícias, enfim, mercado, tudo. Tudo isso é refletido no preço e no gráfico. Então, a arte, a grande arte da análise técnica é você perceber esse comportamento humano no gráfico e saber analisar e tomar suas decisões de investimento. Obviamente que a análise técnica, né, ela tem duas componentes interessantes, é a parte técnica e tem você, você. Então, se você se dominar, se você se conhecer, se você for persistente, se você trabalhar seu lado psicológico, você vai ter um lucro em várias operações, né, em qualquer mercado que você entre e que tenha gráfico, praticamente todos têm. Então fica aí minha dica de hoje, um grande abraço, qualquer dúvida, curta, compartilhe, mande esses vídeos, mande direct, mande pelo YouTube, mande esse vídeo para os amigos, isso vai evitar de você sair muito antecipado das operações e ganhar pouco. Isso que é o que mata muitos traders, né? Quando ganha, ganha pouco, quando perde, deixa andar e perde muito, ou fica lá com uma ação, com um ativo durante muitos meses, esperando voltar para o 0 a 0 e perdendo o custo, né, de oportunidade de estar investindo em outros, né, ativos, enfim. Então, aprenda a segurar quando tem que segurar, quando dá para segurar e atingir o alvo e ter ganhos substanciais, porque isso aqui, né, pode fazer você ganhar 10, 20, 30%
numa pernada dessa, numa parte de uma pernada dessa, né, de alta, enfim, nesse movimento de preço na sua conta. Esse mês mesmo eu fiz uma rentabilidade assustadora. E não gosto de postar porque eu acho que não tem nada a ver. Quando você vê um cirurgião, vai marcar uma cirurgia para sua mãe, para você, qualquer que seja, cirurgia de apêndice, você pede o contra-cheque, o salário, porque os traders têm essa mania de postar que ganhou 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, né, por dia, por mês, o que for, tem que botar isso na internet. Isso não está certo. Isso não está certo. Você pode falar para um amigo, uma eventualidade, alguma coisa assim, comemorar, mas isso não está certo. Não é por aí. Não é por aí. Então, esse é o meu jeito, essa é a minha forma de operar. Agora, é possível ter ganhos substanciais, rentabilidades interessantíssimas? Claro que é. E por que ninguém ganha? Ou por que poucos ganham? Você tem aí, por exemplo, aquele fundo Alaska. Tem rentabilidade, às vezes, de 50%, de 100% por ano, durante 3 anos consecutivos, fazendo 300%, 350% num fundo de investimento. Então, se ele consegue, por que as pessoas não podem conseguir? Ou mais ainda, será que só existe aquele no máximo 1%, 0,6% de rentabilidade que o banco te vende? O banco te vende isso porque ele ganha, ele investe. E ele ganha 2%, 3%, empresta dinheiro. Então ele ganha com seu dinheiro, o dinheiro é seu. Então pare de dar dinheiro ao banco e faça você mesmo, seja com aplicações mais interessantes, seja como trader, seja como um mix dos dois, fundos imobiliários, enfim. Tem uma série de produtos financeiros hoje que você consegue atingir, né, uma, uma, uma rentabilidade realmente interessante. Então, mande para o seu amigo que está perdendo dinheiro, compartilhe esse material, inscreva no canal, curta, dê um tapa no sininho aí para receber as notificações, mande direct no Instagram, a língua enrolou, Instagram. Grande abraço, Bené Trader.